Fortalecidos na diversidade, um tema adequado para a primeira carta do apóstolo Pedro. Temos duas cartas do apóstolo Pedro no Novo Testamento, na Bíblia, e nós estamos viajando, atravessando a primeira carta dele, 1 Pedro, e sendo abençoados por ela, edificados por ela. Hoje vamos focar no capítulo 2, versos de 1 a 3, 1 Pedro 2, 1 a 3. Esse é o texto da palavra de Deus para a sua vida, para este ponto da sua história. Mas vamos recordar 1 Pedro 5,7 antes, que resume a tônica desta carta que Pedro escreve aos nossos irmãos lá no passado, que estavam sofrendo a opressão social, cultural, por causa da fé cristã. Então, 1 Pedro 5,7 é este verso-chave. Vamos dizê-lo juntos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que palavra especial para o cristão debaixo da adversidade, ou dentro da adversidade. E Pedro assim coloca para esses irmãos do passado e para nós também hoje. O nosso foco então para esta noite é 1 Pedro 2, de 1 a 3. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Mas para nós assimilarmos melhor a mensagem desses versos, vamos retornar alguns. Vamos ao capítulo 1, verso 23. 1 Pedro 1, verso 23. Vamos começar com o verso 23. E aí você tem a palavra de Deus, certamente você a trouxe, está nas suas mãos. Preste atenção, atente para a palavra. Sempre foque na palavra, traga a palavra. Mas quando você olha aqui, começaremos com o verso 23. Você olha o verso 1 do capítulo 2, 1, você vê ali uma palavra portanto. E então esta é uma ligação com tudo que veio antes, particularmente com esses versos anteriores que vamos ler aqui. Então Pedro caminha para algumas conclusões, aplicações decorrentes do que ele falou anteriormente. Por isso, então, é importante notar no capítulo 2, verso 1, a palavra portanto. Agora nós vamos então começar com o verso 23 no capítulo 1. A palavra do Senhor lhe encontra nesse texto nesta noite, que ela possa trabalhar a sua vida, seu coração, edificar, levá-lo mais a ser conformado à palavra de Deus. Então que cada coração nesta noite aqui esteja com a porta aberta para a palavra. Ouça: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Para a bênção do seu coração e a palavra firmar em você, vou ler mais uma vez versos 1 a 3. 2, 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Esta é a palavra de Deus.
amargo, azedo, doce e salgado. 4 sabores que foram conhecidos da humanidade por milênios. 4 sabores que o nosso paladar consegue distinguir e apreciar. Mas em 1908 aconteceu uma revolução. O pesquisador japonês Kikunae Ikeda, em 1908, surgiu com a tese de que havia um quinto, chamado umami, palavra japonesa, não é? Umami, e que quer dizer, seriam 2 palavras, na verdade, no japonês, quer dizer saboroso e agradável. Um quinto sabor teria sido descoberto e provocado pelo glutamato monossódico, e foi reconhecido essa tese dele. Então nós temos agora 5 sabores que o nosso paladar consegue reconhecer, apreciar: amargo, azedo, doce, salgado e umami. Eu ainda não consegui experimentar bem esse umami, espero que ainda consiga, mas enfim, aí está. E toda a culinária se movimenta em volta desses 5 sabores. Culinária, aliás, que cresce nos nossos dias. Tem crescido ano a ano o movimento na área de culinária. E a volta do mundo hoje fala-se aí nos seus 10 trilhões de dólares nesta área, e vem crescendo. Tudo em volta desses 5 sabores, do impacto que esses 5 sabores têm no ser humano. Então veja bem como 5 sabores têm impactos profundos na pessoa, no ser humano e até na história, envolvendo inclusive a dimensão da economia toda do mundo. Sabores têm grandes impactos. Lembremos que as grandes navegações portuguesas do século XV e século XVI, quando então os europeus descobriram novas rotas marítimas, descobriram outras terras que eles não conheciam, todas as navegações, todos grandes empreendimentos para a época, foram em grande parte, nos dito, movidos pelo quê? Pelos sabores. E é até nos dito então que a tal da descoberta do Brasil pelos portugueses se deve em grande parte em busca do quê? Dessas especiarias, rotas para alcançar-se especiarias e trazer para a Europa. Tudo por causa do quê? Do pedido do sabor, dos sabores. Então, nós estamos percebendo como essa questão de sabor é importante para o nosso dia a dia e para a nossa vida, e impacta inclusive a história da humanidade. Grande é o impacto do sabor, mas o apóstolo Pedro vai falar aqui, você ouviu, vai falar de um sabor também, mas um sabor que muito acima de todos os outros é tremendamente revolucionário, realmente impacta, muda tudo, um sabor tremendo. Você ouviu no texto ele falar de sabor, não ouviu? Certamente deve ter ouvido. É o sabor revolucionário que você precisa apreciar. Aprecie esse sabor revolucionário que é experimentado onde está esse sabor? É experimentado em Cristo, em Cristo. Ele diz no verso 3 o que é? Agora vocês provaram que o Senhor é bom. Agora vocês provaram que o Senhor é bom. E esta palavra aí, provar, no original e no português também, o provar, ela se refere primeiramente ao paladar, ao experimentar com o paladar. Então ele está usando esta figura do paladar para nos falar do nosso encontro com Jesus Cristo, a obra de Cristo. Vocês provaram. Podemos lembrar que essa é a palavra que é usada para a tradução grega do Velho Testamento, no Salmo 38, o verso 4. O Salmo 34, o verso 8. Salmo 34, verso 8.
No verso 7, ele fala sobre o anjo do Senhor ser a sentinela à volta daqueles que o temem e os guarda. E em seguida ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Pedro está citando ou usando aquela expressão, essa expressão do Salmo 34. Mas do Salmo é um convite. Provai que o Senhor é bom. O Salmo como que desafia-nos a tomar esse passo. Provai e sabei que o Senhor é bom. Vede que o Senhor é bom. Mas Pedro vai usar a expressão do Salmo não como um convite, mas para afirmar, declarar um fato consumado na vida daqueles que receberam esta carta, dos cristãos, discípulos de Cristo nas igrejas da Ásia Menor, o norte da Ásia Menor, conforme ele endereça lá no primeiro verso, primeiro capítulo desta carta. Então, aqueles crentes daquelas regiões recebem a carta de Pedro. Lá estão eles atravessando um momento difícil, como os cristãos estão no Império Romano. Pedro está em Roma, escreve essa carta entre 64 e 67, escreve lá então de Roma para esses irmãos ao norte da Ásia Menor, Turquia hoje, que estão vivendo a opressão, a adversidade por causa da fé. Ser cristão era algo complicado, havia uma oposição. E então Pedro diz a eles: vocês provaram que o Senhor é bom. Ele faz esta afirmação. E a pergunta então ao seu coração nesta noite é esta: você precisa ouvir a mensagem do Salmo? Provai que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você ainda não provou, você precisa ser convidado, e seria esta noite para você provar. Ou você se encaixa com a colocação, a forma de Pedro: você já provou que o Senhor é bom, você sabe disso, você tem certeza disso, você sabe que você sabe, que você sabe que você sabe que você provou que o Senhor é bom. Não há dúvida no seu coração, na sua mente, que você teve um encontro com Deus em Cristo e provou a bondade dele. E veja aí, provaram o quê? Provaram que o Senhor é bom. Então aí está o grande sabor, a bondade de Deus revelada em Cristo. O Senhor é bom. Que bondade é esta? Não está falando de uma ideia de bondade, ser bondoso, que é comum e até meio caricato no nosso meio, um pieguismo, e uma pessoa que é totalmente apática, inofensiva, ela é tão bom. Não é isto. Estamos falando de um atributo, a qualidade de Deus, ativa e impactante. Como que o Senhor é bom? O contexto aqui nos indica. Nós lemos, você leu, no verso 23, no capítulo 1, nós lemos o que? Vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados. Outra afirmativa, outra declaração de fato. Lá no verso 3 do capítulo 2, ele diz: vocês provaram que o Senhor é bom, é um fato. E lá no verso 23 ele coloca outro fato: vocês foram regenerados. Regenerados, nascidos de novo. Nascidos de novo. Como que isso acontece? Acontece pela obra de Deus em Cristo. Nos nossos caminhos, nós caminhamos longe de Deus, segundo o nosso ego e segundo o padrão do mundo, que é anti-Deus. Temos talvez até aí uma ideia de Deus, uma crencinha em Deus, mas na verdade nós estamos segundo nossas próprias vontades e fazendo aquilo que o mundo nos ensina. Até que nós caímos em nós mesmos, sobre a nossa miséria e condição. Estamos rompidos com Deus, estamos entregues aos nossos próprios caminhos, e isto então cai sobre nós como um peso tremendo, e entendemos nossa carência da graça de Deus. E onde podemos encontrá-la? Encontramos em Cristo, e Cristo que se dá por nós na cruz. Toda a nossa culpa, toda a nossa miséria caiu sobre Ele naquela cruz. É Deus se dando por nós, tomando sobre Ele toda a nossa culpa, para que pudéssemos receber da justiça dEle o perdão imerecido, graça, e ali encontrarmos então perdoados, uma reconciliação com Deus, uma nova vida. Pela fé, morremos
Estamos com Cristo quando Ele morre a nossa morte na cruz em nosso lugar. E no poder do Cristo ressurreto somos renascidos. Uma nova vida agora, não para o mundo, não para o nosso ego, mas para fazer a vontade de Deus e viver em paz com Deus, buscando ser fiel a Ele todos os nossos dias, agora e para todos sempre, a chamada vida eterna que começa já com Ele em Cristo. Bondade de Deus, graça de Deus. Vocês foram regenerados, vocês já provaram que o Senhor é bom, vocês experimentaram esse perdão na sua vida, vocês experimentaram o impacto dessa graça e misericórdia de Deus, e isso os transformou, vocês foram regenerados, vocês sabem que o Senhor é bom, aquilo que vocês não mereciam, Ele fez por vocês, Ele deu a vocês, Ele os alcançou, transformou o seu coração, como Ele é bom, tirou vocês desse caminho pobre, miserável, perdido, longe dele, vida vazia, sem significado, caminhando por tudo que não deve. Deus os resgatou de lá pela sua graça. Como o Senhor é bom. Você já experimentou isso? Você já experimentou esse sabor? E ele bateu na sua boca, explodiu lá no seu paladar espiritual, no seu íntimo, lá no centro e na essência de quem você é. Explodiu ali, e você hoje não tem dúvida de que o Senhor é em verdade bom. Como Ele é bom. Ele resgatou um camarada como eu. Ele foi buscar alguém como eu, com esse coração, com esse jeito, e foi buscar até pagando preço altíssimo da morte na cruz. Como Deus é bom. O que seria de mim se não fosse a bondade nele? Eu seria mais um desses aí, iludidos, correndo, a vida vazia, vida corrompida, e entrega aos seus próprios caminhos, achando que sabe tudo e não sabe nada, passando os anos rápidos da vida naquilo que não serve e é vazio. Deus me tirou disso, louvado seja o Senhor. Como Ele é bom. Ah, grande amor e bondade da cruz. Sabor revolucionário. Você aprecia esse sabor, você já experimentou esse sabor que é experimentado, encontrado onde? Em Cristo. E aí está o fim dos versos que nós lemos. Agora vocês provaram que o Senhor é bom. Capítulo 2, verso 3. Final. E nós vamos começar do final e voltar. E aí nós temos que ligar isto então em ver que está conectado com o portanto. Portanto, do verso 1. Vocês foram regenerados. Disse ele antes do portanto, lá no capítulo 1, vocês foram regenerados. Por isso vocês experimentaram que o Senhor é bom. Portanto. E a palavra portanto nós sabemos, nós usamos, quer dizer que à luz de tudo que foi colocado, argumentado, descrito, segue-se algumas consequências, conclusões. Portanto, esse sabor é revolucionário, aprecie esse sabor experimentado em Cristo, porque este sabor torna detestável o prejudicial, o que é prejudicial. Esse sabor, uma vez conhecido, uma vez experimentado, tudo aquilo que é prejudicial, destrutivo, torna-se intragável. Você sabe aquilo que tem um sabor gostoso. E quando algo que não é gostoso cai na sua boca, você faz a cara feia. Você sabe que aquilo não é agradável. Mas Pedro então está falando aqui daquilo que é prejudicial. Muitas vezes aquilo que não é agradável trata-se de coisas que podem ser altamente prejudiciais para nós. Mas quando nós conhecemos o sabor em Cristo, apreciamos esse sabor, experimentamos o sabor em Cristo, que o Senhor é bom, nós passamos a detestar o que é prejudicial, nos é muito desagradável, não queremos. E é o que ele vai dizer então no verso 1 com o verbo livrem-se, livrem-se. Este verbo tem o sentido de desvestir, tirar algo.
tirar de você, como uma roupa, ou atirar fora. Essa é a força, é a ideia, o significado deste verbo. E ele vem com esta forma imperativa: livrem-se, livrem-se. Quando eu conheço, experimento esse sabor revolucionário da bondade do Senhor na minha vida, quando algo que é prejudicial bate em mim, logo tem um sabor horrível, eu cuspo para fora, eu coloco para fora, eu me livro disto. E ele tem aqui uma lista de 5 coisas na qual você precisa se livrar, ou você se livra quando você já experimentou o sabor da bondade de Deus em Cristo. É claro que essa lista não é exaustiva, há muitas outras coisas que são prejudiciais, e que nós, se temos experimentado o sabor da bondade de Deus em Cristo, nós recusamos. Mas ele vai citar 5 aqui, que são como que para significar, simbolizar, representar diversas coisas. E as 5 aqui são particularmente relacionadas à convivência social uns com os outros. Por que ele coloca essas 5 que tem a ver com o nosso relacional? Alguns entendem que ele estava preocupado com a questão do crente relacionar com o mundo. Viviam numa comunidade, numa sociedade e cultura que não era cristã, e que caminhava pelos caminhos tortos, não tinha revelação de Deus. E a tentação diante do momento de pressão, de adversidade de fora, era de os crentes cederem e passarem a viver como aqueles que não tinham provado a bondade de Deus em Cristo. E outros pensam que não, ele está preocupado com a igreja dentro, uma igreja sob pressão, e que então está tentada a ter o seu relacional abalado. E mais, Pedro entende que se a igreja vai resistir à pressão lá fora, é preciso que os irmãos, a comunhão em Cristo esteja muito forte, muito saudável. Mas enfim, aí está ele dizendo: livre-se. Livre-se do quê? Destas coisas prejudiciais. Maldade, em primeiro lugar, toda maldade. O que é a maldade? O sentido aqui desta palavra é o ódio, é o desejar, ou o desejo de causar dano ou dor a outra pessoa, desejo de causar dano ou dor a outra pessoa, o ódio, essa maldade. E como isso pode nascer do coração humano e ser achado ali num dado momento, quando há uma situação onde há um certo conflito. Livre-se da maldade. Vocês já experimentaram o bom sabor de Cristo, e esta maldade deve ser algo intragável para vocês. Livrem-se da maldade, é detestável. Mas livrem-se também do que? Do engano. Livrem-se do engano. E a palavra se refere à desonestidade, se refere à ação ou à fala enganosa, principalmente para tirar vantagem. A ação ou fala enganosa, principalmente para tirar vantagem. O crente não pode pactuar com isso. Sabemos que isso é comum, é valor, prática comum na cultura lá fora, mas não pode ser achado na sua vida, meu irmão, minha irmã, se é que você provou a bondade do Senhor na sua vida um dia. E se é achado em algum momento, você tomando ciência de que você entrou no engano, vai ter um sabor horrível, porque você conhece um sabor melhor, que é a graça e a bondade de Deus na sua vida. Vivemos numa cultura que navega pelo engano, desonestidade, fala, ação enganosa, principalmente para vantagem. Cuidado, meu irmão, minha irmã, nas suas práticas profissionais, principalmente. Cuidado, meu irmão, minha irmã, nas suas práticas profissionais. O mundo está cansado de pessoas que dizem que provaram a bondade do Senhor, mas quando chega lá, daqui um pouco descobre o engano. A vantagenzinha, para eu conseguir ganhar esta causa, para eu conseguir uma conquista ali financeira. Uma vez que um profissional liberal me procurou e me disse, ele começou a frequentar a igreja,
E ele veio conversar comigo depois, há muitos anos atrás, e ele me disse: sabe, na minha profissão não tem jeito de você ficar se você não usar do engano. E ele me contou como é que a coisa era feita. Uma dada empresa, aqui na nossa cidade. Eu disse para ele: eu creio que você está enganado, eu creio que você pode atuar sem um engano, mas se é verdade que você está dizendo, então se a bondade do Senhor chega na sua vida, você vai ter que romper com essa atividade profissional. Não dá para ficar com as duas coisas. O que ele fez? Ele rompeu com a igreja, com a bondade do Senhor, e foi ficar onde ele está. Porque não dá para ficar com as duas. Não dá. O engano não pode ser encontrado. Através dos anos, algumas vezes tive a tristeza de pessoas me procurarem para falar da atuação profissional de um membro da igreja onde o engano é praticado. Com tristeza eu recebi essas palavras. Meu irmão, minha irmã, nós somos de autênticos. Você já provou a bondade do Senhor, então livre-se do engano. Peça para Deus te dar a resistência, mesmo que seja para perder em algumas coisas, perca. Livre-se da maldade e do engano. Eu quero dizer para você que eu já perdi também. Já trabalhei, atuei no âmbito profissional, fora da igreja por muitos anos. E eu tive que perder algumas vezes. Eu me lembro algumas vezes me postando como cristão diante de uma dada questão ali interna na grande empresa, internamente ali no departamento, com mais 2 ou 3, e eu ter que me postar como cristão, que eu não podia caminhar daquele jeito, e o desconforto estourou na sala assim repentinamente. Era visível, o ar ficou grosso, parecia que pudesse cortar ele com faca, tão grosso que ficou o ar. Eu já tive a experiência de depois ter uma animosidade sistemática por parte de pessoas, porque não entrei no jogo. E eu sei que muitos aqui poderiam dar esse testemunho também. Meu irmão, minha irmã, livre-se de todo engano, toda artimanha. Porque quando você experimenta esse sabor, uma revolução acontece em você, torna detestável aquilo que é prejudicial para você e para o outro. Livre-se da maldade, livre-se do engano, livre-se da hipocrisia, diz ele aqui também, livre-se da hipocrisia. Nossa língua, a língua portuguesa é latina, mas nós temos muitas palavras que vêm do grego, a língua em que foi escrita esta carta de Pedro. Temos muitas palavras gregas. Por exemplo, na medicina, todas as palavras ali, das especialidades da medicina, são todas do grego. Hipocrisia é uma das palavras que nós recebemos do grego, não do latim. Lá na Grécia Antiga surge essa palavra. E começa então como um verbo. Qual era o primeiro sentido dessa palavra enquanto verbo? Era responder. Responder. Esse era o sentido do termo. Então nós temos hipocrisia, que é uma transliteração de uma palavra do grego antigo. E queria dizer, primeiramente, quando surge como o verbo responder. E aí começou a ser aplicada ao ator. A arte dramática, o teatro, começa na Grécia Antiga. Então tinha a figura do ator, criam a figura do ator, que nós temos até hoje. E então deram ao ator esta função de responder, não é? E então ele começou a ser chamado de hipócrita. É o que respondia, é o diálogo ali, o que tinha que responder às coisas. E inclusive usavam máscaras para personificar um personagem. Então você não via ele mesmo, como sabemos que é feito na arte dramática, estava atrás de uma máscara. E com isso foi ganhar um terceiro significado, que é qual? É a ação fingida e falsa. Porque o ator não é realmente o que ele é no palco. E aí se aplicou isso para a vida, para aqueles que têm uma ação, comportamentos, palavras fingidas e falsas. Livrem-se da hipocrisia. Livrem-se da hipocrisia. Você tem uma tendência
para ser falso em palavras, em ação. Você tem uma tendência para fingir em ação e palavras. Livre-se disso, meu irmão. Você já experimentou, já provou esse sabor revolucionário, a bondade do Senhor. E a hipocrisia deve lhe fazer muito mal, deve ser detestável, um gosto horrível na sua boca espiritual. Livre-se, mas livre-se também do que? Da inveja, diz ele, da inveja, desejar o que é do outro. O outro tem, eu quero ter. Quanto na sociedade e cultura é movido pela inveja. Quanto do mercado e do consumo é movido pela inveja. Uma vez alguém me disse que ele precisava ter um carro X por causa da profissão dele. Coisa nenhuma. Talvez porque os outros profissionais da área dele tinham aquele carro e ele tinha inveja e queria estar igual. Não precisa nem alterar nada. Se ele era um bom profissional, as pessoas iam buscá-lo porque ele é um bom profissional, não por causa do carro que ele tem. Nós encontramos explicaçõezinhas todas para ficarmos com esses vícios, com esses defeitos éticos que mancham a nossa alma. Livrem-se da maldade, engano, hipocrisia, inveja, desejar o que é do outro, esse descontentamento ressentido, a inveja, descontentamento ressentido, faz mal para você e faz mal para os outros. Mas vocês provaram que o Senhor é bom. Tudo isso é detestável, livre-se disso, está fazendo mal. E mais, diz ele finalmente, livre-se do quê? Da maledicência, é a última palavra dele, da maledicência. O que é maledicência? A primeira palavra que ele usou, já falamos, era maldade. Livre-se da maldade. Maldade ali, o sentido é ódio, desejar causar dano ou dor ao outro. E maledicência, no sentido original, é um pouco diferente a conotação. É falar contra alguém, tentar destruir alguém, falando aquilo que não é correto na pessoa, procurando torná-la menor, torná-la repugnante diante dos outros. É a maledicência, é falar o mal dos outros, é o denegrir o outro, denegrir o outro. Por que eu quero fazer isto? Por que eu quero denegrir o outro? Nós podemos falhar uns com os outros, mas as Escrituras têm uma forma bíblica, então, saudável de lidarmos com as nossas falhas. Jesus Cristo ensinou isto em Mateus 18: se o teu irmão pecar contra você, vai a ele só e fala com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro passo, diz Jesus, vai a ele você só e fala com ele. Você notou uma falta, ele errou com você, errou com outro, vai falar com ele em amor, exorta-o em amor. Eu vi que você fez algo, não sei se eu entendi, mas me parece que nós, como irmão em Cristo, não deveríamos estar fazendo assim. O que você tem para me dizer? Uma forma leal e justa, vai falar com ele. O mundo não conhece isto, o mundo conhece maledicência. Se algo acontece lá fora no mundo desta forma, ninguém vai falar com quem errou possivelmente, vai se falar com todo mundo, menos com ele. É a maledicência. Não é assim que o crente faz. E se ele não ouvir, Jesus continua. Aí sim você leva 2 ou 3 de confiança, as pessoas abalizadas da igreja, e agora você vai junto com mais 2 ou 3 para uma confrontação maior, mas ainda assim num círculo restrito, mantendo a confidência entre vocês. E ele vai avançando assim, então, a forma bíblica. Mas a maledicência jamais, não é assim que se trabalha com a falha do outro, se é que houve. E muitas vezes a maledicência é que nem houve falha, é que nós estamos amargurados, magoados e queremos então dar o troco. Temos um problema com aquela pessoa, porque o problema está em nós, então nós precisamos destruí-la, denegri-la. Maledicência é coisa feia, horrível, faz mal ao seu coração, faz mal ao outro, faz mal à comunidade. Livrem-se disto, porque vocês provaram que o Senhor é bom. Você já provou, meu irmão, minha irmã? Você já provou a bondade do Senhor medida pela cruz?
Livre-se então, porque esse sabor, esse provar da bondade do Senhor torna detestável o que é prejudicial. Mas esse sabor é revolucionário, esse sabor experimentado em Cristo, não somente porque torna detestável o que é prejudicial. Esse sabor, se você apreciar, é revolucionário, porque então ele também provoca um anseio por aquilo que é de qualidade. Provoca um anseio por qualidade. Ele diz o quê? Como crianças recém-nascidas. Isto é, como bebês. Como crianças recém-nascidas. Ele não está aqui colocando a figura de linguagem que nós chamamos de metonímia. Isto é, quando nós tomamos uma parte de algo para falar do todo, né? Então nós falamos assim, o ouro do mundo, e às vezes nós estamos usando isso aí não para falar do ouro só, mas de todas as riquezas do mundo. Tomamos uma parte das riquezas para se referir ao todo. Isso é metonímia. Ele está fazendo metáfora aqui, aquilo que faz um paralelo. E então exemplifica com paralelo a metáfora. Vocês então sejam como que? Sejam como crianças, bebês renascidos. Aliás, crianças recém-nascidas, bebês então recém-nascidos. Nós não somos crianças recém-nascidas. Ele está dizendo, sejam como elas, como elas. Então, todos os crentes devem ser como crianças recém-nascidas. Você, eu, não importa quanto tempo nós temos de vida cristã, não importa quantos anos já se passaram desde que nós provamos na primeira vez que o Senhor é bom, ou se foi um mês atrás, todos nós aqui somos iguais nesta metáfora do apóstolo Pedro. Todos nós temos que ser como crianças recém-nascidas, isto é, bebês lactentes. Estão começando os seus primeiros dias, talvez semanas, e precisam do leite, podem ter somente o leite. E ele vai dizer que vocês devem desejar de coração, desejar de coração. E aí o verbo é um verbo muito intenso. Esse desejar é um imperativo para nós, como crianças recém-nascidas, desejem. E esse desejar é um anseio intenso. Temos aqui muitas mães, temos mães recentes, temos aqueles que já foram, aquelas que foram mães já e sabem como é intenso o bebê, e os pais também que já acompanharam o drama, especialmente nas primeiras semanas, como é intenso o desejo do bebê pelo leite. E quando chega a hora, o pulmãozinho, em toda a sua capacidade, grita e chora, e não vai parar até que seja satisfeito. É intenso esse desejar que Pedro diz, vocês sejam como crianças recém-nascidas. Mas a metáfora dele não é nos transformar em bebê, é no quê? Nós temos um desejo semelhante, uma intensidade semelhante do bebê. Quando o bebê está precisando do leite e ele põe a boca no mundo, não tem conversa que pare aquilo enquanto não for dado leite. Não é verdade? Vamos sentar e conversar um pouquinho. Daqui uns 10 minutinhos o leite chega. Não tem conversa, porque o desejo é intenso demais. Que assim sejamos. Mas desejar o quê? Ele vai dizer leite. Leite espiritual puro. Leite espiritual puro. Que leite é este, apóstolo Pedro? Espiritual. Não é o leite físico, é o espiritual. A palavra espiritual é a palavra logikos no original. E é ligado ao quê? A sua ligação com a palavra é com logos, que quer dizer palavra. É o mesmo termo aqui que ele usa, é usado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nas Escrituras do capítulo 2, quando ele fala
sobre apresentarmos nossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Racional. O termo então é ligado à palavra, então aquela concatenar racional na verdade. É este o conceito espiritual, não é algo fumacento no ar, é sobre o conteúdo da verdade que estabelece, dirige o nosso íntimo, o lado espiritual, isso é a essência do nosso ser, do que nós somos como ser e como nós vivemos no mundo, como nós vemos a vida, o que é que nos ilumina, o que é a realidade de vida e como ser vivida. Então aí está o apóstolo Pedro dizendo como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual. Que leite então é esse? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o contexto. Lemos no capítulo 1, verso 23, onde ele diz: vocês foram regenerados. Fato. Vocês foram regenerados. Mas ele continua: pela palavra. Pela palavra. Como que nós experimentamos que o Senhor é bom? Como que minha vida foi transformada pela cruz? Na mediação da palavra que me trouxe esta mensagem, esta verdade, o Espírito Santo aplicou ao meu coração. Vocês foram regenerados pela palavra. Esse é o leite espiritual que devemos desejar. Então, aí precisamos notar o caminho da vitória dentro da fé cristã, da ação do Espírito Santo na verdade cristã em nós. De um lado, nós vamos rejeitar o que é prejudicial, a maldade, a inveja, a hipocrisia, a maledicência. E aí, tiramos tudo isso, a vida cristã se resume ao negativo, não mais isso, não mais isso, não mais isso, não mais isso. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é sobre negativo ou negação. Não. Nós vamos abandonar essas coisas e o que vai ser colocado em nós? O leite espiritual, o conteúdo da palavra. Por que as pessoas não vencem certos vícios, por exemplo, por causa disto? Não é uma questão só de interromper o vício. O que é que você coloca no lugar do vício? E aí está a grande libertação cristã. Eu não consigo vencer isso. É que você tem que parar com isso, mas encher esse espaço com aquilo que a palavra diz, e ser e viver e fazer segundo a palavra. Não pensar que você pode criar um vácuo espiritual naquele espaço que aquele erro ocupava. Para a vitória acontecer, tem que parar com aquilo, mas colocar algo que é segundo a palavra naquela direção. E aqui está então esse efeito revolucionário desse sabor, que nos leva de um lado a detestar o prejudicial, mas nos leva do outro lado ao quê? Há um anseio por aquilo que é de qualidade e edifica. Desejem como crianças o leite espiritual, mas ele adiciona o que mais? Espiritual e puro. Nós temos uma outra palavra na nossa língua que é nos dada do grego também, dolo. Conhecemos a palavra dolo. Quando há erro, a culpa, é o dolo. Só que o apóstolo Pedro aqui, traduzido por puro, ele usa dolo, mas com um A antes, adolo ou adolos. E nós temos no português também muitas palavras gregas com esse A na frente. E no grego o A sempre quer dizer que era negação. Então dizemos assim, alguém é amoral. Quer dizer, ele não tem valores morais. Ele é sem moral. Às vezes dizemos ele é ateu, isto é, teu é Deus, quer dizer, ele não crê em Deus, ele não reconhece Deus. E aqui, dolo, que não tem erro, não tem aquilo que é recusável, condenável, isto é, não é adulterado. Nós falamos de produtos como aqueles que são puros e aqueles que são adulterados, ou às vezes podemos falar daqueles que são estragados. Adolos, puro, nem estragados, nem alterados, falsificados. Nós recusamos aquilo que não é puro, é adolos, é estragado. Esses dias eu preparei para mim um belo de um cappuccino.
Esquentei o leite, estava ali na xícara o leite pronto. E quando o leite quente, então agora começou a ser misturado, de repente ele virou aquela coisa intragável. Então, ali um leite que não é adolos. A palavra de Deus, meu irmão, é o leite espiritual e puro, genuíno, verdadeiro, que não vai lhe fazer mal, mas vai lhe fazer muito bem, vai lhe edificar. Você toma esse leite, e a sua vida é cada vez mais segundo a vontade de Deus, e a destruição não toma conta de você, e você avança, e você é abençoado, e você é canal de bênção para o mundo perdido e corrompido, cheio de adolos, cheio de impureza, porque esse leite é assim, é a verdade de Deus. A palavra espiritual é puro. E então é o que aquele que provou a bondade do Senhor quer. Eu quero esse leite. Eu sei que o sabor dele é muito bom. É o sabor que bate comigo, porque eu já experimentei a bondade do Senhor. E uma vez que esse sabor da bondade do Senhor chegou à minha vida, eu simplesmente passei a detestar o que é prejudicial para mim e para os outros, e eu passei a ansiar por aquilo que é de qualidade, a palavra do Senhor. Nós temos crentes preguiçosos, mentalmente preguiçosos, não querem conhecer e estudar a palavra. Mas a vida cristã em cima da palavra, você precisa orar a Deus, me tira desta letargia e me faça um aprendiz da tua palavra. E nós vamos conhecer a ação de Deus na história, e o plano dele e os ensinos como este, e vamos começar a ganhar uma visão de vida e de ser diferente do que a mídia nos ensina, a sociedade, a cultura nos passa. Os valores, os fundamentos, tudo muda em nós, porque nós fomos revolucionados por esse sabor, e agora temos o anseio por aquilo que é de qualidade, este leite espiritual e puro. E ele diz: porque precisamos para que vocês cresçam em salvação. Cresça em salvação. No que ele está dizendo é que nós vamos assim desejar esse leite, porque aí um dia nós vamos chegar à salvação, isto é, vamos ter então o direito da presença, da convivência com Deus. Um dia não temos ainda. Não, ele disse: já vocês foram regenerados, já aconteceu, vocês já provaram a bondade do Senhor. A palavra salvação pode ser usada em sentidos diferentes no Novo Testamento, e o contexto nos explica. E o Novo Testamento, a mensagem apostólica de Cristo deixa bem claro que a salvação, como estamos acertados com Deus de uma vez por todas, é um fato de uma vez só e acontece. Mas salvação também é usado como a santificação, isto é, nós sermos mais e trabalhados agora por Deus, uma vez que somos dele para sempre em Cristo. E então a palavra de Deus faz isso em nós, esse processo de crescimento, nessa salvação que já temos, já é nossa em Cristo Jesus. Nós somos regenerados, e aí sim, como bebês, nós vamos crescer espiritualmente mais e mais por este leite aqui. Sabor revolucionário. Já chegou à sua vida, chegou mesmo. Chegou mesmo. Você já experimentou a bondade do Senhor na sua vida, o impacto dessa graça de Deus que perdoa e transforma, revoluciona. Quem trabalha com você, quem convive com você lá na empresa, no escritório, nos seus atos, diria o quê? A sua família, diria o quê? Esse sim já experimentou o sabor de Cristo. Ele detesta o que é prejudicial. Quando ele percebe que está na boca espiritual dele isto, ele gospe fora. E a gente percebe nele um anseio por aquilo que é de qualidade. Se você não experimentou ainda, que esta seja a noite, que a bondade do Senhor chega na sua vida.
e o resgate desta miséria do mundo, jeitão de viver, torto, perdido e vazio. E que o Senhor o traga para a bondade dEle. E você, meu irmão, deixe que a palavra examine o seu coração nesta noite. E o leve mais adiante. E o leve mais adiante. O Senhor tem muito mais para você. Ela mexa com você. Que ela faça você crescer nessa salvação, como o Senhor intenciona fazer. E Deus abençoe a sua vida. Vamos orar.